Bem-vindo a mais esta reflexão. Quando nos falta entendimento, quando nos falta temor, nós não agimos diferente do que a gente pode observar na igreja primitiva. Embora vivendo no meio da comunidade, se faltar entendimento, vai faltar temor. Se faltar temor, faremos tudo segundo a religiosidade e não agiremos dentro daquilo que seja a vontade de Deus para nós. É a história de Ananias e Safira, que, tendo vendido um terreno por um valor, entram em acordo para informar que era por outro valor, menor do que aquele, e assim entregaram esse dinheiro na igreja e falaram que tinham vendido por aquele valor. Por que isso? Porque temos o exemplo de outras pessoas, como o de Barnabé, que vendeu o terreno e entregou tudo. Mas por que faziam isso? Porque não tinham entendimento do que era viver a comunidade. Estavam vivendo pela aparência, simplesmente pela religiosidade. E faltou-lhes temor. E o que aconteceu? Ananias morreu por causa desta mentira. Porque Pedro falou que ele estava mentindo contra o Espírito Santo. E a mesma coisa aconteceu com a mulher, como a gente pode ler lá em Atos 5, do versículo 7 ao 9. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Isto provocou um certo temor na igreja, admiração e também um entendimento de que não era assim que se vivia o reino de Deus. O que nos falta em nossos dias? A mesma coisa, entendimento, nos falta temor, nos falta compreensão do que seja a vontade de Deus. Não se trata de aparência, não se trata de regras, não se trata de mandamentos a obedecer, mas se trata de expressarmos e revelarmos Deus ao mundo. Como fazemos isso? Quando andamos segundo as virtudes de Deus, quando expressamos graça, quando revelamos o amor de Deus, quando manifestamos a sua bondade, sua misericórdia, quando agimos com benignidade, quando somos longânimos nas nossas relações, demonstrando paciência, revelando o Pai através das nossas relações. Viver o reino de Deus, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Que a gente revele o seu reino neste mundo, vivendo as nossas relações e as relações da igreja com o mundo, segundo os princípios e valores eternos do reino de Deus. Por isso, precisa ter entendimento. Entendimento de quem somos, entendimento do chamado, entendimento do propósito das nossas vidas e a razão de nosso viver, de maneira que a gente estabeleça as relações não fundamentados na carne e nem na forma de pensar do mundo, mas que a gente revele segundo as virtudes daquele que nos tirou das trevas, daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino, para vivermos, expressarmos e revelarmos e proclamarmos as virtudes do Senhor. E revelamos essas virtudes quando andamos segundo essas virtudes. Quando estabelecemos as nossas relações fundamentadas nas mesmas coisas, e principalmente entendendo que tudo se resume em uma só coisa: revelar o amor de Deus na maneira como nós vivemos e andamos. Só assim revelaremos o Pai, só assim manifestaremos o seu reino, só assim expressaremos o verdadeiro temor e entendimento da vontade de Deus e não agiremos segundo as mesmas atitudes que Ananias e Safiras e que muitas vezes fazemos. O que nos falta é um Pedro para nos corrigir, para que nos mostre o caminho e para que nos ensine sobre a verdade. Quanto estamos comprometidos com o reino?
quanto queremos conhecer de nosso Deus, quanto estamos dispostos a andar na sua vontade, sacrificar todos os nossos desejos, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. Este é o amadurecimento que precisamos, para expressarmos temor, entendimento e revelarmos nosso Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o reino de Deus a todas as pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.